vou te contar como começa a minha relação com o RenovaBio. No milênio passado, eu fiz os 2 primeiros dutos para transporte de gasolina e óleo diesel em polietileno de alta densidade. Foi um projeto inédito no mundo. E os dutos estão lá até hoje. Esses dutos, eles interligavam a Replan, a refinaria do Planalto, e a antiga base da Atlantic, em Paulínia. Mais ou menos um ano depois disso, o Edson Franco, dono da Transcombustíveis, ele estava começando a construir a sua base de distribuição lá em Paulínia, e ele queria que eu fizesse o projeto dos dutos dele, também conectando a base à Replan, em PAD. Eu fiz os dutos, eu fiz o projeto, e um processo que naquela época durava mais ou menos 8 meses, eu consegui fazer em 2. A partir daí, Edson e eu tornamos-nos amigos. Quando meu pai morreu, 2 pessoas estiveram fortemente presentes na minha vida, incondicional e generosamente. Uma foi o meu marido, a outra foi o Edson Franco. Nesse momento, o Edson deixa a categoria de amigo e entra numa categoria especial na minha vida, que é a seguinte: se ele matar alguém, ele pode me chamar que eu ajudo ele a esconder o corpo. Peraí, vamos explicar isso melhor, porque senão o procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart vem atrás de mim. É uma metáfora, procurador, para a expressão máxima de lealdade. Bom, muito bem. A partir daí, Edson e eu trocamos ideias sobre livros, sobre ideias, sobre filosofia, sobre uma série de coisas. Nós realmente tornamos-nos grandes amigos. Em 2020, o Edson tinha acabado de ler o meu livro Apiconomia. Eu acho que ele leu todos os meus livros, não todos, quase todos os meus livros. Ele me perguntou se nós poderíamos usar os créditos do sistema Zero to Nature para cumprir a meta do RenovaBio. Eu disse a ele que nada podia ser mais a cara dele. Por quê? Porque a essa altura ele já sabia que os CBIOS eram falsos créditos de carbono. Eu já tinha colocado isso para ele e ele tinha entendido isso. Então, entregar créditos legítimos, além de tudo, seria uma prova de não hipocrisia, tá certo? Porque se você vai cumprir alguma coisa relacionada às emissões de gases de efeito estufa, se você vai comprar créditos para remover emissões de gases de efeito estufa, então vamos gastar esse dinheiro em créditos legítimos. E aí você vê uma linha de máxima que define a minha relação com o Edson. Tanto ele quanto eu somos pessoas que não se conformam com o status quo. Não é porque sempre foi assim e está errado que eu vou aceitar. Não, eu vou brigar, eu vou fazer a coisa certa e eu vou fazer acontecer do meu modo. Eu sou assim, o Edson é assim. Quando ele construiu a base dele em Paulínia, a base dele é um condomínio, que também foi uma ideia totalmente fora da caixa. E funcionou e funciona até hoje, da mesma forma que os dutos que eu fiz. Bom, é evidente que ele sabia que nós estávamos fazendo alguma coisa que não era o lugar comum. Mas eu sou assim, ele também é. Então, nós sabíamos que levaríamos isso até o fim e que conseguiríamos entregar créditos legítimos para cumprir a meta do RenovaBio, ao invés de falsos créditos de carbono, CBIOS. Outra coisa que eu preciso colocar. Toda vez que eu fiz algum trabalho para Transo, eu fiz com o Edson. Eu conheço todo mundo, evidentemente, durante todo esse tempo, mas eu sempre tratei diretamente com o Edson, porque com ele eu me entendo, nós falamos a mesma língua. Então, quando ele me disse
que quem negociaria os créditos seria o pessoal hoje encarregado da parte executiva, do processo executivo dentro da Transo, eu não vi problema algum. E negociei com pessoas, digamos, do pessoal burocrático. O Edson é um líder, ele tem uma personalidade mercurial. Então, não é fácil para pessoas menos brilhantes conviver com ele. Não deve ser fácil. Ele empana o brilho de qualquer um. E isso fez com que essas pessoas se encolhessem. Essas pessoas são burocratas, elas fazem as coisas dentro do quadradinho, elas não têm ideia de como sair dessa... não encontro outra palavra, senão mediocridade. Eu negociei os créditos, vendi os créditos, deu tudo certo. Aí, no dia, antes, deixa eu colocar uma coisa. Naquela época, os falsos créditos de carbono CBIO, eles estavam valendo em volta de R$40. Eu estou falando de mais ou menos setembro de 2020. Eu consegui, com o proponente do projeto, cujos créditos protegem parte dos 3% que restam, 3%, que restam de floresta amazônica no Maranhão. É importante colocar também que o Brasil é o 6º colocado no ranking dos maiores emissores do planeta por conta exatamente das queimadas da Amazônia, por conta do desmatamento. Então, esses créditos, além de tudo, que eles poderiam, a bem da verdade, vir de qualquer lugar do planeta, né? Porque o efeito estufa é global. Mas nós tivemos o cuidado de encontrar um projeto que estivesse ocorrendo aqui no Brasil, para minimizar problemas. Então, eu consegui, como proponente do projeto, que esse crédito fosse vendido para o Edson a R$25. Por quê? Porque era interessante para o proponente do projeto divulgar o volume de crédito que ele tinha e, a partir dali, ele teria maior visibilidade para comercializar os créditos. Ele aceitou, o Edson ficou contente, evidentemente. Então, a Transo comprou da Planquier 10 mil créditos do tipo FDTU, do padrão Zero to Nature, e pagou por eles, ou deveria ter pago por eles, R$250 mil. Eles pagaram R$125 mil no dia 20 de novembro de 2020 e a segunda parcela seria paga no dia 20 de dezembro. Nós fizemos o processo todo, entregamos os créditos na ANP e quando foi no dia 17 e 18 de dezembro de 2020, eu recebi um documento da ANP dizendo que os créditos não tinham sido aceitos. Eu imediatamente liguei na Transo, porque eles também tinham recebido esse documento, nós marcamos uma reunião, e nessa reunião, onde estavam presentes essas pessoas que compraram o crédito, bem como o Edson, ficou acertado que nós recorreríamos da decisão da ANP. Nós provaríamos, o que era muito fácil de provar, que o CBIO é um falso crédito de carbono e que nós estávamos entregando créditos legítimos. Só isso, um processo simplérrimo. E que eu não estaria aqui fazendo esse videocast se as coisas tivessem ocorrido conforme o combinado. Bom, no dia 30 de dezembro, eu mandei uma carta para a ANP explicando ponto a ponto tudo o que estava errado com o RenovaBio, com os CBIOS, e por que eles deveriam aceitar créditos legítimos.
Eu só recebi essa resposta no dia 18 de março. E isso vai ser tema do episódio onde eu vou falar para você sobre a ANP. Bom, eu estava pronta para entrar com a ação e comecei a achar que estava demorando. Estava demorando um pouco. O que o Edson e eu tínhamos combinado na presença dos demais participantes da diretoria executiva da Trans. Muito bem. Eu mandei, como não vinha nada, eu mandei uma carta para a ANP solicitando uma resposta. Isso no dia 5 de janeiro de 2021. Solicitando uma resposta. Eu tinha mandado uma carta. Eu precisava de uma resposta. E aí eles me disseram, eu fui informada via a ANP que a minha procuração junto à Transo tinha sido revogada e que a Transo tinha entregue os falsos créditos de carbono CBio e, portanto, havia cumprido a meta. Eu fiquei absolutamente perplexa, mas imediatamente eu entendi que não era o Edson, não tinha sido ele quem tinha tomado esse tipo de atitude, de deslealdade. Além do que, eu fiz um papel absolutamente ridículo junto à ANP, porque o meu cliente revoga a minha procuração, o meu cliente entrega falsos créditos de carbono, o meu cliente assassina a minha reputação. Eu sempre fui conhecida no mercado de energia no Brasil, de derivados de petróleo, de combustíveis, é um mercado pequeno, todo mundo se conhece. E todo mundo sabe que eu vou contra as regras. Todo mundo está preparado para quando eu entro em alguma situação. Todo mundo está preparado para brigar. Quando a Transo toma esse tipo de atitude, eu fico totalmente desmoralizada. Absolutamente desmoralizada. Mas a coisa não para por aí. É isso que é mais doloroso. Há 3 dias eu recebo uma intimação onde a Transo está me processando. Eu não estou nem um pouco preocupada com essa ação, porque é uma coisa fácil de se esclarecer. Quando eles quiseram o dinheiro de volta, desde o início eu disse a eles, sem problema nenhum, eu devolvo o dinheiro assim que vocês me devolvam os créditos. Porque são 10 mil créditos de carbono. E esses créditos que eu consegui um preço especial, o piso de negociação deles, orientado pelo padrão Zero to Nature, é de 40 euros. Ou seja, esses créditos valem hoje 400 mil euros. E eu não tenho problema nenhum. Eu até propus um acordo extrajudicial que eles aceitaram a priori, aonde eu disse, vocês me devolvem os créditos, eu devolvo o dinheiro. Acabou, nada mais simples. Acontece que eles não podem me devolver os créditos, porque dentro dessa limitação operacional que eles sofrem em função desse recalque, né, desse complexo de inferioridade, eles perderam os créditos. Os padrões geradores de créditos de carbono, de créditos ecológicos, eles têm diretrizes, eles têm sistemas operacionais a serem seguidos. E
o pessoal da Transo conseguiu perder créditos que valem hoje 400 mil euros. É uma coisa inacreditável, né? Evidente que eu vou mostrar isso no processo e eu quero os meus créditos de volta. Se eles não os têm, que eles não os têm, o problema é deles. Eles têm que ir para o mercado, comprar os créditos e me devolver. Assim que eles me devolvam os créditos, eu devolvo os 125 mil reais, sem nenhum tipo de problema. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com relação a isso. E mais uma coisa, se eu soubesse que a operacionalidade do processo não seria acompanhada de perto pelo Edson, eu jamais teria feito negócio com a Transo, porque a única vantagem que você tem de ser seu próprio patrão, a única vantagem que você tem de trabalhar por conta própria é que você pode escolher para quem você trabalha. E eu escolheria o Edson any day, mas jamais eu não quero ser deselegante, jamais essas pessoas que o cercam. Então, assim começa a minha relação oficial com o RenovaBio. A partir daí, eu vou contar para vocês, durante essa segunda temporada, eu vou contar para você exatamente quem faz o quê, como e quando. No próximo capítulo, Ministério de Minas e Energia. Eu vou mostrar para vocês o e-mail que eu mandei para eles e a resposta que eu recebi 2 anos, quase 3 anos depois, com um vírus tão grande que eu mandei para o FBI. Não perca!